Olá, você está no canal Doutora Renata Machado. E aqui a ideia é falar de forma simples sobre coisa séria, a sua saúde. O vídeo de hoje e alguns próximos, o enfoque vai ser a alimentação infantil. O de hoje vai ser baseado nesse livrinho, o Manual de Alimentação da Infância e Adolescência, que a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Departamento de Nutrologia, acaba de publicar. É um manual pequeno em tamanho, mas muito rico de conteúdo. Para começo de conversa, vamos falar sobre alimentação de 0 a 2 anos dos lactentes. O manual traz 10 passos para uma alimentação saudável. O primeiro é a amamentação. Não podia ser outro, né? Todo mundo sabe que o leite materno é o melhor alimento para o bebê. Isso vai render alguns vídeos especificamente sobre as vantagens para a mãe e para o bebê a curto e longo prazo. O ideal é que o bebê amamente apenas em sua mãe até os 6 meses de idade. Quando eu falo apenas na mãe, é exclusivo mesmo. Um bebê que mama na mãe nem água precisa. Mas aos 6 meses, esse bebê vai precisar de outros nutrientes. E aí, temos o passo 2 e 3, que fala exatamente sobre isso. A introdução alimentar do lactente, que deve começar idealmente aos 6 meses de idade. Que alimentos são esses? Basicamente, todo alimento saudável. Antigamente, tinha uma cultura de que alguns alimentos eram proibidos até certa faixa etária e, na verdade, isso não existe mais. Todos os tipos de carne, de legumes, de vegetais, tudo pode ser introduzido a partir dessa idade. O que não pode já é um passo mais para frente. Mas aquela história de antigamente, de alimento X pode causar muita alergia, então deve-se esperar mais tempo para ser introduzido. Glúten e proteína de ovo. Não, isso caiu por terra. O ideal é começar já aos 6 meses de idade. E o passo 4. Como que a gente vai dar isso para essas crianças? Mais ou menos de 3 em 3 horas. Vamos lá, né? O bebê tem 6 meses, ele não tem que bater ponto numa empresa, ele não tem horário com escolinha, certo? Ele vinha de uma amamentação, idealmente sob livre demanda, mais ou menos com alguns horários. A gente pensa que mais pra frente essa criança vai estar na escola e realmente ele vai ter que ter horário para comer. Mas agora já é muita novidade, a consistência, sabor, então o horário não tem que ser tão rígido assim. Vamos mais ou menos de 3 em 3 horas, mas sem muito estresse com isso. Passo 5. Desde o início, esse alimento tem que ter uma consistência mais grossa do que o leite. Claro, não tem mais aquela história de liquidificador. Aliás, acho que nunca teve essa cultura, eu espero. Nem peneira, nada disso. A gente vai cozinhar bastante, deixa a coisa mais molinha, né? Tipo uma papinha mesmo, um purezinho, amassa bastante, mas essa primeira refeição, ela já tem uns pedacinhos. E essa consistência vai aumentando, até que com 1 aninho de idade, a criança está aqui, com a comida da família. É uma transição que vai ser gradual, mas lembre-se, não tem nada de peneira, nem de passar em liquidificador, por favor. O passo 6 deve ser falado junto com o passo 7, que eles comentam sobre o quê? Variedades de nutrientes e como estimular para que isso aconteça. Então é papel do adulto, do pai, da mãe, madrinhas, tios, de todo mundo, proporcionar a essa criança uma alimentação bem variada, com todos os vegetais, que nós vamos fazer explicando o que quer dizer cada um, com a proteína animal também junto. Como é que a gente vai conseguir isso? Uma forma é fazer pratinhos lúdicos assim para a criancinha, ele vai achar o maior barato. Mas eu quero chamar atenção também para uma coisa. O seu papel enquanto adulto, enquanto formador dessa criança. Você está dando exemplo? Você come fruta? Você come verdinho no seu prato? Você come direito ou você só está comendo porcaria? Porque a gente pode proporcionar e mostrar, mas o exemplo é que arrasta. A gente tem que dar esse exemplo. Vamos pensar aí em adultos. Vamos lá agora, passo 8. Opa, falhou a produção. Opa, esse é bem importante. Doces, não. Eu tô dizendo até crianças de 2 anos de idade, hein? Na verdade, o doce está simbolizando o grupo das porcarias, as guloseimas, tudo que foi industrializado, pacotinho, salgadinhos, refrigerante, qualquer coisa que tenha que desembrulhar, isso não é coisa para bebê, certo? Além de poder fazer mal, causar doenças mesmo, de diarreias, intolerâncias, etc.,
essa é uma fase de que você tem controle total sobre o que essa criança vai comer. O adolescente, o maiorzinho, ele compra a sua comida, ele sabe cozinhar, você já perdeu um tanto desse controle. Aproveita esse momento e é a fase que ele também está formando o paladar. Então aproveite esse momento que você controla o que essa criança come. Você tem total forma de produzir uma criança que goste, que tenha esse paladar mais para coisa natural. Se a criança come um chocolate, come um pirulito, gostoso é demais. Ela se adapta a gostar desse sabor muito forte. Quando ela vai comer o sabor da fruta, aquele sabor suave, doce da fruta, fica sem graça. Isso serve também para o mesmo raciocínio, com excesso de sal e excesso de condimentos. Então, de 0 a 2 anos, o ideal é nada de porcaria. Vamos tentar, hein, gente? Vamos agora para o passo 9. Higiene. Bom, o óbvio também tem que ser dito. Claro, a gente tem que lavar os alimentos, lavar os utensílios todos. E tem algumas dicas aí. Muito cuidado com mamadeira, né? Não falei de fórmula infantil, que isso é papo para outro vídeo, mas as crianças que utilizam mamadeira, muito cuidado nessa higienização, que elas são boas de juntar uma sujeirinha ali. Existem materiais específicos para se limpar mamadeiras. E a gente deve também lembrar de que não só tirar a sujeira em si, a gente pode tirar isso com hipoclorito, 20 gotinhas para 1 litro de água, se nessa falta desse hipoclorito a gente pode colocar também vinagre, etc. E vamos lembrar que, infelizmente, hoje em dia os nossos alimentos são muito contaminados com agrotóxicos. Para minimizar essa contaminação, uma dica é você usar um pouco de bicarbonato de sódio. Fica aí. Não só para as crianças, né, gente? Para os adultos também. E para terminar o passo 10, se a criança está doente, calma. É normal que a criança doentinha, ela fique com menos apetite. Respeite isso. Não force. Depois que esse processo passar de doença, geralmente são infecções que esses meninos pegam tão pequenininhos, o apetite volta com tudo e ela recupera o peso que perdeu durante essa doença. Se a criança não recupera, depois que a doença passou, a doença aguda, aí você deve realmente pedir para o pediatra para investigar outras causas para essa falta de apetite. Se durante uma infecção, uma doença febril, essa criança está recusando e você força demais, você pode estar criando uma intolerância àquele alimento mais para frente. Uma intolerância, vamos dizer assim, psicológica ou psíquica, né? Porque a criança vai associar tal alimento com aquele período de doença. Então, vá com calma, pega os alimentos que ela mais gosta e ofereça, mas sem forçar. Às vezes a criança que já estava comendo pedacinhos, ela fica com dificuldade de engolir os pedacinhos, você volta para uma consistência um pouquinho mais molinha, dali a pouco tudo vai ficar bem. Bom, esse é o vídeo então introdutório para essa série que a gente vai fazer agora de alguns vídeos sobre alimentação das crianças e adolescentes. E aí, você gostou? Curtiu? Se inscreve no canal, dá o seu like, coloca o seu comentário. Eu te vejo na próxima semana com um novo vídeo. Até lá!